Olá, hoje vamos continuar falando, tá certo, sobre as causas dos desequilíbrios ambientais, de que forma os desequilíbrios, o homem ele causa desequilíbrio ambiental, tá certo? Hoje nós já falamos de extinção, nós já falamos de desmatamento, nós já falamos também da superpopulação, já falamos sobre diversos fatores que vão ocasionar, de certa forma, algum tipo de desequilíbrio no ecossistema, no ambiente, ok? E hoje nós vamos falar de um crime, inclusive, que é o comércio de espécies silvestres. Como a gente conhece no cotidiano, é exatamente esse comércio, essa venda ilegal de espécies silvestres, tá certo? De espécies que são selvagens e que por algum motivo as pessoas acabam tendo aí a vontade, tendo de certa forma um hobby de querer criar esses animais em seus domicílios, tá certo? Então, hoje nós iremos falar de alguns dados, o que a gente pode fazer, quais são as possíveis soluções para esse problema também muito sério, que ocasiona aí um desequilíbrio ambiental. Então, quando a gente fala de comércio silvestres, de espécies silvestres, nós temos que levar em consideração que nós estamos falando da terceira maior atividade ilegal do mundo. Então, olha só a quantidade de espécies que são colocadas à venda para ser considerada aí, a terceira maior atividade ilegal do mundo, certo? Então, quando a gente fala dessas espécies silvestres, nós estamos falando não só de animais, mas também da comercialização de espécies vegetais para utilização para fazer móveis e outras demandas que vêm aparecer, tá certo? Então é considerado aí, coloco na cabeça de vocês, que o comércio de espécies silvestres é considerada a terceira maior atividade ilegal do mundo, tá certo? E por que é importante a gente falar desse comércio? É importante a gente mencionar isso porque ela oferece grande risco à biodiversidade. Então, quando a gente fala dessa retirada desses animais, dessas plantas na natureza, nós estamos falando de uma retirada de um componente de uma cadeia ou de uma teia alimentar. E isso pode oferecer um risco muito grande à biodiversidade, tá certo? Essa retirada de um nível trófico, de um componente da cadeia alimentar, pode ocasionar a extinção até de outras espécies, não só dela que está sendo retirada, tá certo? Mas de outras espécies que têm um certo relacionamento dentro do ecossistema, tá certo? Quando a gente fala das espécies que são mais buscadas para comercialização, quando a gente fala de espécies que são preferidas, né? Nós temos aí um grande problema, que são as aves, tá certo? Então, muita gente acaba tendo essa vontade de criar aves silvestres e essas aves passam aí por esse processo de comercialização de espécies certas, selvagens e silvestres. Então, o problema disso tudo, além, obviamente, da retirada da natureza, o problema disso tudo é que quando acontece essa comercialização, nós temos aí vários processos até que chegue na casa dessa pessoa que queira aí, criar de forma doméstica os animais silvestres. Então, nós temos, claro, primeiro, o transporte, que é extremamente defasado, o transporte desses animais que acontecem, de certa forma, sem nenhum tipo de regularização e de fiscalização, tá certo? E aí esse transporte, quando não ocasiona até o óbito desses animais, vão causar altos níveis de estresse, o que já é considerado aí um problema, tá certo? Então, vai ocasionar altos níveis de estresse. E aí, daí já se inicia o problema, tá certo? Agora, você, deixa eu fazer uma pergunta. Você que quer criar alguma espécie silvestre, será que desconhece se pode ou não adquirir esses animais? Será que a gente pode, como pessoas normais, civis, criar esses animais silvestres, esses animais exóticos diferentes? É
possível? A resposta é sim, tá certo? Podemos sim criar animais que não são tão comuns como o cachorro, como o gato, tá certo? Como o porquinho da Índia. Então, é possível sim a gente adquirir animais diferentes. Porém, esses animais, eles devem ser registrados, eles devem ser certificados, tá certo? Porque aqueles animais que são registrados, que são certificados, eles já estão adaptados, tá certo? À vida em um ambiente doméstico. Aqueles que passam por um registro, aqueles que passam por uma certificação, de certa forma, eles já estão adaptados a viver em uma vida doméstica. Porém, aqueles que não são registrados, aqueles que não são certificados, eles não estão aptos. Se eles não estão aptos, aí você está cometendo um crime. Porque tem que passar primeiro por esse processo de adaptação da vida doméstica, do ambiente doméstico, certo? E aí, para a gente concluir esse nosso diálogo sobre o comércio de espécies silvestres, o que a gente tem que fazer para inibir esse comércio? O que a gente tem que fazer para diminuir, o certo seria erradicar, tá certo? Mas pelo menos diminuir esse comércio de espécies silvestres. Bom, existem algumas soluções. Primeiro, cobrar fiscalização em todas as causas do desequilíbrio ambiental. Nós temos, de certa forma, cobrar fiscalização, certo? Denunciar essa venda de comércio silvestre para o IBAMA, tá certo? Que é o órgão responsável de fiscalizar, de regulamentar, de registrar, de certificar tudo que envolve o meio ambiente, tá certo? E é interessante, a gente fala, talvez não tenha tanto na nossa realidade, mas pessoas com poderes aquisitivos maior acabam buscando, de certa forma, vestimentas ou até mesmo utensílios de modas e que usem enfeites que sejam a própria pele ou a pena de alguns animais silvestres, tá certo? Alguns animais são utilizados, por exemplo, também na alimentação, e aí vai ser tema para a nossa próxima aula, que é a caça predatória, que é uma caça desregulamentada, desregularizada e que vai também ocasionar alguns problemas para o meio ambiente, tá certo? Então, vou só repetir o que a gente tem que fazer para evitar, para inibir esse comércio, é exatamente denunciar para o IBAMA, cobrar fiscalização pelas partes responsáveis, pelos órgãos responsáveis e também fazendo a nossa parte evitar enfeites ou vestimentas que utilizem esses animais ou até mesmo a compra de caça para alimentação, certo? Então, por hoje a gente finaliza a nossa aula falando aí de comércio de espécies silvestres. Até a próxima aula falando de caça predatória. Um grande abraço.